students. I'm Fernando, your English teacher, and this is Hermes, who is helping us with Libras, Brazilian Sign Language. Here are some tips to protect yourself. Wash your hands frequently. Never forget to cover your face with face masks. Clean your objects, your laptop, your cell phone. Don't touch your eyes, nose, and mouth. Avoid crowded places and cook your food thoroughly. I hope you and your family are well and safe at this time. So let's get started. Hoje a gente vai abordar um tema, são planos para o futuro. Quer dizer, mais sobre o tempo verbal futuro, mas eu quis dar a ideia de sempre, nunca uma ideia puramente gramatical. Planos para você usar o futuro, igual você vai usar o passado, em relatos, em conto, em coisa que já aconteceu, em contar o que aconteceu, para a gente não perder nunca o sentido da comunicação. A língua tem que ser feita para ser usada no uso e para o uso. Nunca ficar uma coisa gramatical que você aprende e não sabe usar. Se não sabe usar, aquilo não interessa. Tem que aprender aquela gramática e usar, de uma forma comunicativa. Então, planos para o futuro. Então, class itinerary. Sempre eu falo do itinerário da aula. Né? Os tempos verbais. Então, a gente vai pegar o futuro, continuous and perfect. Vou explicar o que é o continuous, o que é o perfect. Vou dar um diálogo, a dialogue, expressando o futuro pelo presente, que é uma forma também de expressar. O presente expressa o futuro. E o uso de going to e o auxiliar will. Goals to achieve, metas a serem atingidas. Objetivos da aula, para que serve aquilo ali. Compreender e fazer o do futuro para expressar planos. Então, você para expressar planos, você exige o futuro. Planos mais perto, um futuro próximo, que a gente vai falar aqui, e de um futuro mais distante, uma coisa mais longínqua. Perceber a diferença entre o tempo gramatical e o sentido mais importante. O seguinte, perceber a diferença entre o tempo gramatical presente, ele indica o futuro também. Então, a gente tem que ver aquilo que está fora da gramática também. Então, o tempo futuro é usado para expressar o futuro, mas tem outras formas que expressam. O presente expressa o futuro. Então, a gente tem que estar atento ao sentido da frase, ao que a gente quer expressar. Então, a gramática, mais uma vez, servindo ao sentido da que a gente quer dizer, a uma intenção comunicativa. Então, a gente vai aqui. Sobre o future, que a gente vai falar, presente. Então, a gente tem simple present, que indica uma ação que repete, que é uma rotina, que é falado, né? O present continuous, que é um presente que a gente tem de uma ação que está acontecendo no momento. Estou lendo um livro agora. Então, uma coisa que está acontecendo no momento. O present perfect, que é um presente que tem uma ligação com o passado, uma coisa que aconteceu no passado e que influi no presente também, que é muito usado em inglês, de uma forma diferente do português. O simple past, past continuous, o past perfect e past, present. Então, eu quero fazer o seguinte, em inglês 3 tempos só. Não tem essa confusão de língua portuguesa que é futuro do pretérito e presente do indicativo, essa confusão não. Past, present, past e future. Presente, futuro e passado. Então, pensa bem nos 3. São 5 palavras que você tem que aprender aqui. Presente, futuro e passado. E é o perfect ou continuous. Então, todo tempo de verbo em inglês, você pega o presente e acrescenta o futuro, continuous ou perfect, ou os dois juntos, e vai fazer os tempos. Então são 5 palavras-chave, que é o presente, passado ou futuro, mais ligado. Ou é perfect ou é continuous. Então, o inglês, por exemplo, não tem o tempo que é o subjuntivo. Então, nós temos presente. O subjuntivo é um tempo, você dizer uma ação que você tem um desejo. Eu espero que você estude inglês. Então, é um desejo, não é uma coisa que aconteceu. É um desejo. Então, você tem passado. Se eu tivesse tido tempo, eu teria estado lá. Não tivesse. Quando eu tiver. Então, a gente tem do subjuntivo presente, imperfeito subjuntivo e futuro subjuntivo. Então, em inglês não tem nenhum desses. Usa um presente para dizer isso. Então, não tem.
Então, o inglês é uma língua mais fácil no caso dos verbos, bem mais simples, né, da gente falar. Então, eu peguei um diálogo, sempre eu pego a ideia que eu quero expressar a gramática através do diálogo. Então, a gente vê aqui, What are you doing this weekend? Um diálogo entre a Brenda e a Priscila. What are you doing this weekend? Aí, a Priscila responde, I don't know yet. What about you? Eu não sei ainda. E você? Então, partindo de uma conversa. A conversa sempre traz uma situação comunicativa. Então, vamos ver a continuação do diálogo. I was thinking of taking a drive to the beach. Eu estava pensando, então ela perguntou, o que você vai fazer? I was thinking of taking a drive to the beach. Eu estava pensando em ir de carro para a praia. Oh, great, a outra responde. I was thinking of taking a drive to the beach. Oh, great. Legal. Então, continuando o diálogo. Would you be interested in joining me? Você estaria interessado em ir comigo? Se juntar a mim? Would you be interested in joining me? Sure. I would love to go with you. Claro, gostaria de ir com você. When are you leaving? Então, vou ler mais uma vez. Would you be interested in joining me? Sure. I would love to go with you. When are you leaving? Quando você vai sair? Quando você vai partir? Né? A Priscila responde. I thought that we could leave around 8 on Saturday morning. Eu pensei que a gente podia sair por volta, around é por volta de 8 horas na manhã de sábado. I thought that we could leave around 8 on Saturday morning. A Brenda fala, olha lá, Saturday, around, por volta de 8. Aí a Priscila responde, ok, I'll see you on Saturday. Thanks for asking me to go with you. Ok. Te encontro então no sábado, obrigado por me chamar para ir com você. Então o que eu quero dizer nesse diálogo aqui, que eu pego sempre o diálogo para demonstrar uma ideia de comunicação. O diálogo é muito comunicativo, tem uma pessoa falando e a outra respondendo. Então a gente vê, quero pegar 3 expressões que estão nos quadrados do futuro. What are you doing this weekend? I'll see you on Saturday. When are you leaving? Expressões que são presentes, gramaticalmente presentes. What are you doing this weekend? O que você está fazendo essa semana, esse fim de semana? Esse que você está fazendo esse fim de semana, evidentemente que não é o presente. Porque nós estamos antes do fim de semana, vamos dizer, o que você vai fazer? Então, você usa o presente para dizer um futuro. Então, aqui, mais uma vez, o presente contínuo, que a gente aprende gramaticalmente, que é uma frase que você usa o que está acontecendo no momento, aqui você está usando o futuro. Então, você expressa o futuro, a primeira coisa de expressão do futuro é o futuro mais próximo, é usando o presente. What are you doing this weekend? When are you leaving? Quando você vai partir? Quando você está partindo? Presente também aqui, are leaving, presente, indicando o futuro. I'll see you on Saturday. I'll see you on Saturday, é a expressão de futuro. Essa aqui que é I will, que é o auxiliar do futuro, que é o futuro mesmo, expressando o futuro. Aqui são 2 presentes e aqui o futuro expressando o futuro. Então vamos continuar. Então, present continuous, é aquele tempo verbal. Eu estou fazendo, estou lendo agora, estou almoçando, estou estudando inglês, uma ação que ocorre no momento, chamado present continuous. E ele expressa o futuro. I'm hanging out with Mary this weekend. Estou saindo, vou sair com Mary esse fim de semana. I'm hanging out é sair. With Mary this weekend. Então, uma coisa que, de um futuro perto, estou saindo, vou sair. A gente fala em português também. Estou saindo esse fim de semana. Quer dizer, uma coisa que é futuro, que não é presente, é um futuro perto. A gente diz também. Estou estudando inglês. Estou indo para a Europa o mês que vem. Então, uma coisa que você usa o presente para dizer que vai, né? I'm studying tonight. Estou estudando hoje à noite. I'm studying tonight.
Tonight é hoje à noite. Então, I'm studying é aquele verbo que uma coisa que está acontecendo no momento, mas que está indicando o futuro. A gente está falando assim, não está falando de noite, né? Hoje à noite. I'm studying English tonight. Então, vou estudar inglês. Então, presente, expressão do futuro. E aqui, she's working next week. Ela está trabalhando semana que vem. Quer dizer, ela vai trabalhar semana que vem. Então, a gente usa o presente contínuo, que é uma forma de usar, de expressar o futuro. E o simple present, que é também um tempo que indica uma coisa habitual, que indica uma rotina, que a gente vai ter uma aula sobre isso também, que é muito importante. Eu vou para a escola todo dia, eu levanto às 7 horas, eu almoço tal hora, vou para o trabalho, volto do trabalho, vejo televisão, são coisas que acontecem durante o dia da rotina. Então aqui também, quando se trata de horários, horário de ônibus, horário de trem, porque a gente usa muito em língua inglesa, é muito comum, usam muito o trem. Então, restaurante, tal, televisão, show de televisão, então a gente usa o simple present para dizer uma coisa de futuro aqui. The last train leaves at 6 p.m. today. O último trem parte às 6 horas hoje. Então, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, não é presente, não é uma coisa habitual, é uma coisa habitual, mas é um futuro, que eu estou falando antes, ó. The last train leaves at 6 p.m. today. Então, eu estou usando um tempo que indica o presente para indicar o futuro. Quer dizer, o trem sai às 6, parte às 6. Eu estou de manhã, estou falando, né? Aqui, the restaurant opens at 2 p.m. this afternoon. O restaurante abre às 2 horas da tarde, que eles têm AM e PM. Então, em inglês, eles não têm 14, nem 15, nem 16 horas, não. Tem as horas da manhã, que é AM, e da tarde, PM. Então, sempre é 2 horas, ou AM ou PM, ou da tarde ou da manhã. Então, o restaurante abre, comumente, abre às 2 horas. Então, estou usando o futuro para demonstrar isso aqui. My TV show starts at 8 p.m. tonight. Meu show da TV começa às 8 horas hoje à noite. Então, seria vai começar. Então, estou usando o presente simple present para expressar o futuro. Agora, o futuro mesmo aqui a gente vai usar um dos futuros, que a gente vai explicar 2 tipos de futuro, que é o going to, né? Mais o verbo. Então, I'm going, aqui já é o futuro, que eu indiquei primeiro o presente indicando o futuro, agora é o futuro. I'm going to study English next month. Eu vou estudar inglês o mês que vem, tá? Então, é o going to mais o verbo principal. Então, a gente usa esse tempo verbal do going to, tanto que a dificuldade aqui no caso é de quando você usa o going to e quando você usa o will. Então, quando há evidência grande de alguma coisa, quer dizer, a evidência grande acontece quando as coisas estão perto. Que uma coisa longínqua no futuro, você não tem uma evidência. Tem evidência quando a coisa é perto. It's going to rain all week. Vai chover a semana inteira. Eu estou usando going to porque há evidência. Já está o tempo carregado, então é uma coisa quase certa e está perto. Então, tranquilamente que vai chover. Então, quando há evidência de uma coisa certa, a gente usa o going to. Vamos olhar o outro. Então, para fazer o futuro com going to, você tem o verbo to be conjugado, mais o going to, mais o verbo principal sem o to, né? Então, você diz, I am going to read a book, you are going to, he is going to, she is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Mais o verbo sem o to, né? Que a gente diz o verbo, olha lá, tira o to. Porque to read é ler. Se você tirar o to, fica o infinitivo. Mas quando a gente usa o going to, você vai tirar o to. I'm going to read, I'm going to work, vou trabalhar, vou ler, né? Uma ação futura que você tem certeza, né? A diferença e o will, que é outro auxiliar do futuro. Então, a gente vai explicar aqui o que é a diferença do will para o going to. Então, o will mais o verbo, é um futuro mais distante. In 50 years, everyone will speak Chinese. Em 50 anos, todo mundo vai falar chinês.
Então, uma coisa que é longe, uma coisa que tem 50 anos. Então, você não tem uma evidência. Pode acontecer como não pode. Então, e I will not, você fala I won't, que é a contração de will mais not. I will not drink again. Então, o will também quando expressa uma promessa. I won't drink again. Eu não vou beber mais. Uma promessa feita geralmente no primeiro dia do ano, depois do Réveillon, tem as promessas que geralmente nunca são cumpridas. Então, a gente fala a promessa. Ou uma oferta também. Can you clean the dishes? I'll do it. Eu vou limpar, mas é uma oferta. Então, a gente tem going to, uma coisa certa, que tem evidência, né? E o will, quando é ou um futuro distante, uma promessa ou uma oferta. Então, a gente vai ver, assim, de maneira geral, o futuro. O futuro formal é só o will. Todo futuro formal é o will, qualquer coisa. Um documento, aí não tem diferença de going to, né? Will, futuro. Então, no informal que vai haver essa diferença, tá? De uma coisa planejada ou de uma coisa planned and unplanned. O informal que vai variar o going to ou will. Então, uma coisa planejada ou uma coisa não planejada. Então, a gente tem esses dois, planned or unplanned. I'm going to get some coffee. Uma coisa planejada. Vou pegar algum café, né? Aí a outra pessoa fala, I'll get some too. I'll get some coffee too. I will get. I é a contração de I will. Então, essa pessoa que é a segunda pessoa usou o will, porque não é uma coisa planejada, ela mudou de ideia na hora. A outra falou que ia pegar café, aí ela está, não, eu vou pegar. Então, a decisão não é uma decisão anterior, é uma decisão tomada na hora. Eu vou pegar, I'm going to get some coffee. I'll get some too. Eu vou pegar também. Só que eu mudei de ideia, resolvi na hora. Igual você escolheu o menu de algum restaurante, você usa o will também. Porque aí você está vendo o menu na hora, eu vou pedir sei lá o quê, ou vou pedir um sorvete. Aquilo é uma decisão feita na hora, então você vai usar o will nesse caso. Não é o going to, não. Vamos ver aqui. Então, esse exemplo aqui desse site, dei o referencial para vocês verem aqui, muito bom. Tem muitos vídeos bons, de futuro, de condicional, de todos os verbos que dão um exemplo interessante. Esse Rebeca, essa mulher aqui explica muito bem. Então, a diferença que você tem aqui, ó, planejado, I'm going to call Jim at 3 o'clock. I'm going to call, planejado. Não planejado, I call him in a few minutes. Decidi de repente, I call him. Eu vou chamar ele, não é uma coisa planejada. Lembre-se também que planejado e planejado dentro do inglês informal. No formal é sempre o will. Uma coisa certa, we're going to visit Spain next week. We're going to visit Spain next week. Nós vamos visitar a Espanha o mês que vem. Por que que é? Claro, eu já comprei a passagem, então nós vamos, eu tenho certeza que eu já comprei a passagem. Né? Uncertain. Will probably visit Spain next week. A gente usa também outras palavras que indicam probably, que dá a ideia, como tem os verbos modais também, que a gente vai estudar mais tarde, que indicam esses matizes de ideias. Então, aqui você usa a palavra probably, dá a ideia de incerteza. Né? Aqui você tem certeza que você comprou a passagem. Já decidido, already decided. I'm going to have lunch at noon. Vou almoçar meio-dia. Já decidi. Just decide. I think I'll have lunch now. Acabou de decidir, just decide. Eu acho que eu vou almoçar meio-dia. Então, uma coisa que mudou de ideia, você vai usar o will, I'll, a contração. Certo, he's going to get the test results today. Ele vai conseguir o resultado do teste hoje. Possible, I believe he'll pass the test. Eu acho que ele vai. E no caso de predição, que é prediction, você pode usar ou will ou going to, todos os dois. No caso da predição, você vai fazer uma previsão, né? Prediction em inglês. E aqui nós temos as palavras que indicam, além do verbo, que indicam o tempo futuro, que vamos começar de hoje à noite, tonight, tomorrow morning, amanhã de manhã, tomorrow afternoon, on Tuesday, na terça, on Friday, na quarta, na quinta, no domingo, e aqui o next, que indica próximo.
Next week, semana que vem. Next month, o mês que vem. Ou next year, o ano que vem. Thank you for watching. See you next class.